O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Primeiramente, uma saudação a cada um por esse dia do Natal. Quando a gente usa a expressão Feliz Natal, hoje muito corriqueira, quer dizer, há bem tempo, e que nem sempre traduz bem aquilo que nós queremos desejar, porque às vezes a gente fala para um outro uma saudação, bom dia, mas só por educação. Claro, quando nós falamos bom dia, que nasce do coração, isso é bonito. E desejar Feliz Natal, no sentido de que a gente acolhe Jesus, não existe coisa melhor. Mas simplesmente nós falarmos porque, para a gente não passar vergonha, nem para falar nada, então não nasce do coração. Mas nós precisamos sentir, antes de tudo, que Jesus vem ao nosso meio, e isso é a nossa maior realização. E se nós estamos realizados, não podemos negar que estamos felizes. Então, a felicidade do nascimento de Jesus possa transbordar nos nossos corações. É assim essa saudação para vocês, familiares, também aqueles que nos acompanham pela Rádio Congonhas, Web TV Congonhas, YouTube, Facebook, que a gente possa celebrar bem o Natal. A gente pode desejar Feliz Natal até dia 1º,
porque a igreja coloca dentro da liturgia a oitava do Natal como sendo o próprio dia do Natal. Amanhã ninguém vai perguntar ao outro, como é que foi de Natal? É como estamos de Natal. Então você pode desejar Feliz Natal amanhã, depois até sábado que vem, sem problema nenhum. Talvez alguns vão rir na cara da gente porque não entendem, mas nós precisamos compreender isso. Se você acha que vai, como diz a expressão, pagar mico, não precisa falar, né? Mas temos o direito de fazer isso. A liturgia da palavra de hoje vem falar da palavra. A palavra que existe desde a criação, ou desde antes. O Evangelho de São João, nesse capítulo 1, versículo 1 a 18, que nós escutamos, é chamado prólogo do Evangelho de São João. Normalmente, quando temos um livro, ele tem o prólogo, prefácio, introdução, uma apresentação. Isso dá uma visão do que a gente vai ver no livro. E o prólogo nos mostra talvez uma palavra um pouco complicada. Nos 4 evangelistas, os 3 primeiros, entre eles existe um certo paralelo, tanto que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles têm uma mesma síntese, claro, com passagens diferentes, escritas de maneiras diferentes, mas com um certo paralelo. E João já é mais teológico, totalmente diferente. Apesar de ter algumas passagens em João que não estão nos outros, mas que estão, outras não, é claro que nem todas estão nos 3 sinóticos também. E esse princípio é um pouquinho complicado se nós analisarmos. Como que é? No princípio era a palavra. Que palavra é essa? A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E aí? Se nós trocarmos a palavra por Jesus, a gente entende melhor. Só isso. No princípio era a palavra, quer dizer, no princípio era Jesus. Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, sempre existiu. A palavra era Deus, quer dizer, Jesus era Deus. A palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus. Pela palavra tudo foi feito, quer dizer, por Jesus tudo foi feito. Claro que nós não vamos trocar nos nossos textos, mas só uma maneira prática de nós compreendermos. Pela palavra tudo foi feito. Quais as passagens mais fortes que nós vemos? Pela palavra, quando Deus disse, faça-se a terra, é a palavra, a terra foi feita. Façam-se os animais foram feitos. Faça-se o firmamento foi feito, quer dizer, pela sua palavra. Depois, pela palavra mesmo, né? E aí ele como esse Criador. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que os outros ele usou faça-se ou façam-se. E agora ele usou a terceira pessoa do plural, primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, nós, eu, no caso o Pai, eu, o Filho e eu, o Espírito Santo. Façamos a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, pela palavra. Nós fomos feitos. E a outra mais forte ainda, além da criação, é a encarnação de Jesus. A palavra se fez carne. A palavra ou verbo, tradução é a mesma coisa. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, quem que fez carne? Jesus se fez carne. Ele se encarnou, se tornou carne, se tornou homem no ventre de Maria. E aí, como ele se encarnou, se tornou homem no ventre de Maria, ele habitou entre nós. Veio fazer morada entre nós. Se tornou homem como nós. E assim, ele se torna como nós, em tudo igual, sempre é bom,
é a gente frisar menos no pecado. Não deixando de ser Deus, se tornou homem e Deus. Então é Deus que se humaniza, para que nós, humanos, nos tornemos divinos. Claro que não vamos ser deuses, mas Jesus faz esta unidade das duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E quando São João fala também do João Batista que veio para dar testemunho da luz, Jesus é a luz, e João dizia: eu não sou a luz, porque antes que eu existisse, já existia alguém antes de mim. Quer dizer, Jesus sempre existiu. Por isso fala lá no início, a primeira palavra, no princípio era a palavra. Quer dizer, antes que tudo fosse criado, já existia Jesus. Ele é, com isso, eterno. Como homem, ele teve esse nascimento que nós celebramos hoje, Natal. Mas como Deus, ele sempre existiu. Ele é tão eterno quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. Ficou claro ou confundiu? Então, hoje nós celebramos esse nascimento de Jesus. Lá no dia 25 de março, nós celebramos uma solenidade que chama da Anunciação. Quando o anjo apareceu a Maria e disse a ela que ela seria a mãe de Jesus. Então, pela palavra do anjo, que anunciou que ela seria a mãe de Jesus, e pelo seu sim, pela sua palavra, faça-se-me segundo a tua palavra. E 25 de março para 25 de dezembro, então 9 meses depois, nós celebramos hoje o nascimento de Jesus. E o que é o Natal? É isso, é Jesus nascer. Ele que se encarnou no ventre e hoje é dado à luz. Ele, como luz, vem ao mundo. E como que nós acolhemos? Hoje mesmo, passando pela rua, um caminhão, um Papai Noel jogando alguma coisa, eu vi de longe, mas deve ser pacotinho de pipoca, bala talvez, não sei, eu vi de longe. Por que não passa com o menino Jesus, que hoje celebramos, não é o dia do Papai Noel? Natal é nascimento de Jesus, nada contra o Papai Noel, apesar dele não existir, né? Mas Jesus é uma realidade. Ele vem morar no meio de nós e nós vamos nos sentir felizes quando nós sabemos acolher. E Jesus continua nascendo no nosso meio, em cada criança que nasce. Jesus nasceu pobre, não nasceu no palácio, não nasceu em grandes centros, e hoje seria em grandes maternidades sofisticadas, mas nasceu sozinho com Maria e José, entre os animais lá na gruta em Belém. E quantas vezes Jesus nasce no nosso meio, não é acolhido em casa nenhuma, não é acolhido nos hospitais, ou se são, uma maneira muito fácil de ser discriminado. Jesus foi rejeitado, foi perseguido desde recém-nascido. Nós vamos celebrar daqui 2, 3 dias, aquele dia que nós celebramos santos inocentes. Jesus que foi perseguido, teve que fugir para o Egito. Isso não é celebrar Natal. E quantas vezes Jesus pede socorro na nossa casa? Ele pede socorro no nosso trabalho, na nossa sociedade, e nós preparamos grandes festas para a chegada do Papai Noel, mas não acolhemos de uma maneira simples, sem muito exagero, sem muito esforço, a Jesus que vem. Claro que ele não vai nascer de novo, como nasceu em Belém, mas que ele nasça trazendo vida nova, essa luz para o nosso coração. É assim que nós celebramos o Natal. E aí,
aquela palavra que eu disse no início de saudação. O Feliz Natal é receber Jesus e que Ele faça morada, não apenas no ventre de Maria, não apenas nas ruas, as estradas por onde Ele passava, mas que Ele possa estar no nosso coração. Aí sim, aí nós celebramos bem o Natal. E como a gente vai percebendo o descaso, a repugnância até daqueles não cristãos pelo Natal, nós precisamos lutar com a nossa fé, com a nossa esperança, certeza que Jesus nasce e depois, pela sua paixão, morte e ressurreição, pela sua redenção, Ele redime a cada um de nós para nos levar para junto dele. Então hoje é o começo dessa promessa cumprida, é o começo dessa realidade, essa nova etapa da nossa vida, quando nós um dia esperamos com a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus, estar com Ele lá no céu. Agora eu convido a gente a fazer a nossa profissão de fé. Vamos acompanhar o